Em junho de 2018, Onyx Lorenzoni era o coordenador da campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República. Em entrevista à agência de notícias Reuters, ele disse que o então candidato planejava um corte muito intenso nos cargos em comissão do governo federal, caso eleito. Ao contrário do que disse o ministro, porém, não existiu corte intenso de cargos, de funções e de pessoas sem concurso no primeiro ano do novo governo nos cargos de chefia e assessoramento. A redução no acumulado do ano foi de menos de 3%. Cortes pesados realmente ocorreram, mas em outra área, nas gratificações técnicas, especialmente nas dos servidores das instituições de ensino federais. Em dezembro de 2018, no fim do governo de Michel Temer, MDB, o número de cargos e funções comissionadas era de em todo o Poder Executivo. No fim de novembro de 2019, o mesmo número era de uma redução de apenas 2,9%. Os dados do fim de novembro são os últimos disponíveis. Não incluem, por exemplo, as novas funções comissionadas da Polícia Federal criadas por uma medida provisória no dia 3 de janeiro. No fim de janeiro de 2019, eram pessoas trabalhando desta forma no governo federal. No fim de dezembro, o número passou a 173 servidores a menos, uma redução de apenas 4,1%. Os números são do Ministério da Economia. Na manhã desta quinta, 16, ele afirmou em um café da manhã com jornalistas que o governo fará mais cortes de cargos e funções neste ano. Mas não deu detalhes. Mestre em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas, a professora Vera Chemin explica: os cargos em comissão estão previstos na Constituição e existem nas 3 esferas de governo: municípios, estados e União. O prefeito, o governador ou o presidente vão nomear para estes cargos pessoas que pensem como eles e que sejam de sua confiança. Que defendam o tipo de política econômica ou social que ele está tentando implementar, diz Chemin. A contratação dessas pessoas depende, porém, de que existam recursos disponíveis, diz a professora, e a própria Constituição determina que cortes sejam feitos caso o gasto com pessoal ultrapasse limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Segundo o Ministério da Economia, estas são funções destinadas aos servidores efetivos, concursados. Neste caso, a pessoa recebe um acréscimo em seu salário para assumir novas responsabilidades ou executar tarefas adicionais. Em janeiro de 2019, estavam disponíveis 28,5 mil funções, FGS, para estas instituições. Em novembro, o número havia caído para 20,1 mil, uma redução de quase 30%. Enquanto isso, as funções gratificadas disponíveis para ministérios, autarquias e fundações tiveram corte um pouco mais suave, de para 18% a menos. A realidade, porém, é que as funções e os postos cortados já estavam vagos e a medida não resultou, na prática, em demissões ou em redução no contra-cheque de servidores. Magno Antônio Correia de Mello é consultor legislativo da Câmara dos Deputados e estuda temas ligados à administração pública. Ele explica que, do ponto de vista do governo, faz sentido manter alguns cargos ou funções vagos, que não estejam sendo ocupados naquele momento. A criação de novos cargos ou funções comissionadas precisa de autorização do Congresso. Mas o remanejamento ou extinção desses postos pode ser feita por decreto do chefe do Executivo, sem passar por deputados e senadores, informa o consultor. O número sobe para quando são considerados os aposentados e os instituidores de pensão. O número equivale à população de uma cidade como Campinas, SP, ou São Luís, MA. No começo de dezembro passado, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IP, publicou estudo mostrando que salários de servidores ativos da União, de estados e municípios consumiram 750,9 bilhões de reais dos cofres públicos em 2019, o equivalente a 10,5% do PIB brasileiro. Em 32 anos,
O número de servidores públicos ativos nas 3 esferas mais que dobrou, cresceu 123%, segundo o estudo assinado pelos técnicos Félix Lopes e Erivelton Guedes.